Marcos, capítulo 6. A gente vai ganhar tempo. Eu vou começar hoje a sequência de explicação de versículos do Apocalipse. Porque eu não posso pregar tudo em um só momento, uma hora também não dá. Então eu vou falar por ponto. Então, hoje eu explico uma parte. Semana que vem, se eu estiver na terra, eu explico a outra parte. Tá bom? Aleluia! Liga aí, você então, 6 e primeiro diz assim: e havendo o cordeiro, quem é o cordeiro? E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem. E veio. E olhei. E eis o cavalo quê? E eis o cavalo quê? E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi um segundo animal dizendo: vem. E veio. E saiu o outro cavalo, ficou? E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem. E veio. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem. E veio. E olhei, e eis o cavalo que ficou? E o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, violência, e com fome, já está tendo, e com peste, e com as feras da terra. Até aí. Para eu começar esse texto aqui, eu quero ir para a primeira carta aos Tessalonicenses. Eu vou usar mais ou menos de 15 a 20 minutos para esse primeiro. Não vou explicar tudo, claro, não tem como, até porque a Bíblia ela é interminável, não tem fim. Mas na primeira carta aos Tessalonicenses 5, primeira carta aos Tessalonicenses, aqui, deixa eu achar aqui. Aqui achei. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem quem abriu a Bíblia aí, achou? Segunda carta de Tessalonicenses 2 e 3. Desculpa, igreja. Vamos lá, estou tentando ganhar tempo. Vamos lá. Segunda carta de Tessalonicenses 2 e 3. Vou repetir o texto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra o quê? Tudo que se chama o quê? Ou se adora, né? Tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará com o quê?
ser o quê? Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Aí vem o versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Vamos repetir esse texto? Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o inimigo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Aí eu continuo aqui. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Vê bem, longo, né? Então vou começar uma série de explicação desses 4 cavalos do Apocalipse. São 7 trombetas que anunciam os juízos. São 7 taças que derramadas são a ira de Deus derramada sobre a terra. E são 7 selos que explicam pontos por pontos o que vai acontecer quando as trombetas e as taças forem derramadas. Vê bem? O que está acontecendo é coisas terríveis num período de 7 anos, quando a igreja for tirada da terra. Paulo está dizendo aqui, nesse livro aqui da carta aos Tessalonicenses, que há um que resiste ao levantamento desse homem chamado Anticristo. Lá no texto que eu li, de Apocalipse capítulo 6, você voltando lá, o texto diz assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Veja bem, aqui um cavalo branco, e sobre ele um cavaleiro, que recebeu uma coroa e um arco. Mas nesse arco não tem flecha, é um arco sem flecha. Observando bem, primeiro ponto, a Bíblia falou aqui em Apocalipse em cavalo. Aqui tem 4 cavalos, nesse texto aqui dos 7 selos, que são 4 cavalos que vão trazer o juízo sobre a terra, sobre o pecado da terra, sobre os seres humanos que estão na prática do pecado. E lá em Apocalipse 19, fala sobre um cavalo branco, que nesse cavalo branco não vem nenhum desses que estão aqui nos 4. O que vem lá no capítulo 19 de Apocalipse é o Senhor Jesus Cristo. Mas eu vou falar sobre ele no final dos 4 cavalos. Eu comecei o primeiro. Então, para deixar bem claro que esse primeiro aqui não é Jesus Cristo. Alguns teólogos, alguns biblistas podem querer, de alguma maneira, dizer para você que esse primeiro cavaleiro do cavalo branco aqui é Jesus Cristo. Mas não é. Não é, tá bom? Porque ele saiu, e quem está mostrando aqui esse cavaleiro do cavalo branco é o próprio Cordeiro. Está entendendo? É o Cordeiro que está mostrando esse juízo que vai acontecer sobre a terra. Então não pode ser ele mostrando ele. Aqui é ele mostrando o que vai acontecer. Então, aí uma vez uma pessoa perguntou: pastor, lá no céu tem cavalo? Não tem não. Tem não. Tem muitas outras coisas, mas não tem cavalo. E como é que pode? Apocalipse está dizendo que ele vai vir montado no cavalo branco. E até a gente, a Bíblia diz que nós montaremos no cavalo branco na volta com Cristo. Mas quando a Bíblia foi escrita, a cultura do tempo, o meio de transporte mais veloz que existia era
Até nas guerras, as melhores armas eram puxadas por cavalos, certo? Então, quando Jesus diz que vai vir aí esse cavalo, cavalo simboliza astúcia, velocidade, força, sagacidade, e não tem temor. Quando você monta um cavalo, se tiver 10 pessoas ali, você põe em sentido às 10, ele passa, derruba todas as 10, puf, e passa. Ele não tem medo de nada, o cavalo. Entendeu? Então, cavalo aqui está falando de velocidade. Ou seja, é um juízo que vai vir com velocidade. Se Deus estivesse falando hoje, Ele ia dizer, olha, não seria um cavalo, seria um jato. Mostraria um jato. Porque as coisas de Apocalipse são simbólicas. Por exemplo, quando Deus mostra um anjo com asa, anjo tem asa? Não tem. Mas por que Deus mostrou um anjo com asa na Bíblia? Para que o homem entenda que é um ser não terreno, um ser celestial. Então Deus não fala só, mas Ele mostra de maneira tal que o homem venha entender os mistérios, de onde está vindo. Então quando Ele mostra anjo com asa, é para que a gente entenda que aquele ser é de cima e não é de baixo. Vocês estão entendendo? Então o que acontece aqui? A gente vê que quando Ele fala cavalo, Ele está falando de velocidade. É um juízo que vai vir com velocidade. Ou seja, quando a igreja for tirada da terra, por isso que eu vou ter você repetir, ainda há um que resiste. Quem é que está resistindo? Quem é que está resistindo à chegada desse cavaleiro que está no cavalo branco? O Espírito Santo de Deus, quem está cuidando da igreja, preparando ela para levar no arrebatamento e entregar para Cristo. Então, enquanto a igreja estiver na terra sendo tratada pelo Espírito Santo e administrada pelo Espírito Santo, esse cavaleiro do cavalo branco, ele ainda não vai aparecer. Porque quem é esse cavaleiro do cavalo branco? É um homem muito sábio, estrategista, conhecedor de política acima de todos que existem na terra. Aqui diz que a vida dele será a segunda eficácia de Satanás. Eu estava estudando sobre o anticristo. É possível que ele seja um Croner ou um bebê de proveta ou alguém que foi criado em laboratório, porque já tem laboratório que fazem super bebê. Ou seja, pega uma mulher e um homem, eles conjugam-se e ali levam para um laboratório e lá ele pergunta: como é que você quer seu filho? Olhos verdes, olhos azuis, grau de QI 8, 10, 15. Sabedoria, a cor que você quer, a estatura que você quer. Lá eles já fazem tudo em laboratório. Seu filho vai nascer programado. Vê bem. Então isso aí é uma eficácia de Satanás. É o homem querendo ser Deus. Está entendendo? Então já está dizendo aqui que a vida dele será a segunda eficácia de Satanás. Para vir um homem que vai resolver o problema do planeta depois que a igreja for tirada, ele tem que ter estratégia satânica. Sabendo, porém, que quando a igreja for tirada da terra, quando a igreja for arrebatada, levada para o céu, a Bíblia diz que Deus vai derrubar Satanás na terra, porque Satanás ainda não está na terra, ele anda pela terra, mas ele mora nos lugares cósmicos, fora da terra, entendeu? Então ele ainda está voando, é como se Deus cortasse a asa dele. Então quando a igreja for tirada da terra, quando a igreja subir, aí Satanás é derrubado. Aí quando ele é derrubado, ele não pode mais chegar nos lugares celestiais, porque a tendência dele é ele já cair do céu no espaço sideral. Quando a igreja for tirada, ele vai cair do espaço sideral na terra. Aí quando ele cair na terra, ele vai entrar no anticristo, que é esse homem que vai vir montado nesse cavalo branco. É o anticristo, a besta fera, que vem montado no cavalo. Esse cavalo simboliza velocidade e juízo. Tá? Então esse homem daí é o governador mundial, o presidente mundial, que vai governar a terra, depois que a igreja for tirada da terra. Então ele vai resolver todos os problemas da terra. Vê bem, ele vai resolver problema de emprego, problema de cadeia, problema de saúde, problema financeiro. Ele vai deixar a terra tudo organizado. Mas por que ele vai deixar organizado? Porque quem vai estar usando ele, quem vai entrar nele é Satanás. E quando Satanás cair do céu, do espaço sideral aqui, Satanás vai entrar nele. Quando Satanás entrar nele, a Bíblia foi Jesus que disse que Satanás entende tudo dos homens. E Satanás é mais sábio do que os homens. A Bíblia diz que o anticristo ele é mais sábio do que Daniel, só não é mais sábio do que Deus e o Espírito Santo. E aí o que acontece? Esse homem vai governar de tal maneira que todo mundo vai dizer: rapaz, isso é um cara. Ele vai ser aclamado por todo mundo. Vai ficar todo mundo bobo. O cara resolveu o problema.
paz. Ele vai estabelecer uma paz, uma organização, não vai ter roubo, não vai ter esses princípios, essas coisas. Ele vai organizar tudo. Porque Satanás está nele. Por que há uma bagunça agora? Porque Satanás está provocando essa bagunça. Mas quando Satanás estiver governando, ele vai tentar eliminar essa bagunça para chamar a atenção das pessoas para ele. Aí quando ele chama a atenção das pessoas para ele, aí todo mundo vai ficar a favor dele. Aí ele vai querer ser o quê? Adorado. Diz aí que ele se assenta na cadeira, se assenta no templo, na cadeira de Deus, querendo parecer Deus. Então, vão ser 7 anos, uma grande tribulação. Nos primeiros 3 anos e meio, vai ter uma falsa paz, uma falsa organização. É o tempo que ele precisa para se organizar e chamar a atenção de todos para ele. Nesse período ele vai estabelecer o quê? Quando vem, ele vai dizer, resolvi o problema todo aí. Agora é o seguinte, não vai ter mais esse negócio de crente aqui não, de religião não, viu? Religião vai ser uma só. Uma religião só para todo mundo. Tá? E não vai ter esse negócio de Bíblia mais não. Já está vindo aí a inteligência artificial, que vai fazer outra Bíblia. Você já sabe, né? Vai ser feita outra Bíblia, guarda a sua Bíblia. E aí vai ser uma outra Bíblia. E vai se levantar agora também junto com ele o falso profeta. E ele, junto com o falso profeta, ele vai querer ser adorado. E o falso profeta vai profetizar mentiras e também eles vão operar milagres de mentira, como diz aqui no texto que eu li. Vai operar milagres, prodígios e maravilhas, sinais, que parecem verdade. Mas Deus vai permitir, vai entregar esse poder para eles operar milagres, de tal maneira que todo mundo diz assim, não tem como não. O cara está lá com uma perna assim, uma perna dourada assim, lá, acredita nele, a perna cresce, o cara volta ao normal. E agora? O cara está com um tumor lá. Tumor. Quem é que bota o tumor? Tumor é consequência da onde? De quem? A origem do mal vem da onde? Então, se ele está operando, ele tem poder de ir o quê? Tu está entendendo? Aí o cara está lá, aí ele vai lá e... Esse cara é demais! Esse cara é demais! Esse cara é demais! Não, nunca vi isso não, incrível! O cego viu! Paralítico cantou! Tal! É Deus que está permitindo isso acontecer. Mas por quê, pastor? Porque os que ficaram são aqueles que não criam em Deus, que debochavam de Deus, e que preferiam mais a mentira do que a verdade. E aí Deus vai entregar eles a mentira para que eles se destruam. Porque Deus tem negócio nenhum com eles. Está entendendo? Então, a vinda do Cavaleiro Branco tem muita coisa para falar. Vai ser assim, cheia de coisas sobrenaturais, sabendo, porém, que ele é o anticristo, aquele em quem Satanás vai entrar depois que for derrubado dos lugares cósmicos na Terra. A igreja não vai estar mais aqui, tá bom? Então entende bem que esse momento será um momento de muito engano. E ainda terão os crentes aqui na Terra? Terão. Os que estão aqui que mentem, os que estão aqui que roubam, os que estão aqui que se prostituem, os que estão aqui que falam da vida dos outros, esses daí vão estar nesse tempo aqui, do anticristo. Esses crentes que vêm para cá que não quer compromisso, que não evangeliza. A Bíblia diz que você vai entrar no reino de Deus, aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Sabe o que é o reino de Deus? É o milênio. O milênio que vai ser estabelecido depois da grande tribulação. Então, você não vai entrar no reino de Deus. Se você não entrar no reino de Deus, você vai estar onde? No céu não está. Porque não foi para lá. Se não vai entrar no reino depois da grande tribulação, onde é que vai estar? No inferno. Então é tempo de tu se concentrar em uma vergonha na cara. É tempo de tu deixar de ter só o nome de crente. É tempo de tu ser crente verdadeiro, crente de verdade, que lê a Bíblia. É tempo de você realmente se converter. Tá? Por quê? Porque você quer ficar nesse tempo? Quando terminar o período dos 3 anos e meio, já vai estar estabelecido as novas leis, as novas ordenanças, o novo Deus, a nova Bíblia, e tu, ou qualquer um, se ficar, que vai ficar nesse tempo, vai ter que ter o número da besta, que é o chifre. Se não tiver, vai ter que fugir para um lugar deserto. Mas lá não está fácil de sobreviver. Porque no final dos 3 anos e meio, estrelas vão cair do céu, vão contaminar as fontes de água, que beber água morre. Malaquias diz em capítulo 4, versículo 1, que o sol aquecerá 7 vezes mais. Vai ser 350 graus de calor durante o dia.
Malaquias também diz que as árvores e as raízes e os ramos vão queimar. Não vai ter planta, não vai ter raiz e nem vai ter ramo sobre a terra. Não dá nem para comer folha. As matas também não vai dar para se esconder lá. Nesse período também, os animais não terão que comer e invadirão as cidades e comerão as próprias pessoas, porque elas não terão comida. Nesse período de 3 anos e meio, no final dele, vai vir essa catástrofe cósmica. Vai vir um terremoto tão terrível que vai abalar todos os montes da terra. Todos os montes vão sair do lugar. Toda a terra vai ouvir e sentir esse terremoto de uma vez só, todo mundo junto. Será terrível. As catástrofes que estão para acontecer depois que a igreja for tirada da terra. Eu digo à igreja, não estou dizendo o crente fofoqueiro, o crente relaxado, o crente negligente, o crente prostituto, o crente adúltero, o crente arengueiro, o crente pirangueiro, o crente avarente, o crente que separa, crente do outro, né? Esses crentes que estão aqui, que só tem o nome de crente, se tem aqui hoje, ou se ia ter hoje, tem logo o freio, pise no freio, né? Se organize, porque lá do outro lado nós estamos assistindo, vai ficar muito crente, viu? Muito crente. A Bíblia diz em Daniel que muitos sábios serão pegos para serem provados. Provado quer dizer, muitos professores de escola dominical, pastores, diáconos, auxiliares, presbíteros, evangelistas, dirigentes, de modo geral, pessoas que têm patente serão pegas para serem provadas. Provado quer dizer, torturadas até a morte, para ver se são de Deus mesmo. Lá diz que vai ser purificado, para poder entrar no céu. Então te prepara para subir, tá? E vale a pena. Tem gente que está fazendo questão por intrigações na terra. Tem gente que está fazendo questão por coisas insignificantes, coisas que poderia deixar passar, mas as pessoas estão tão na carne que qualquer coisa elas querem sair da igreja. Elas brigam, elas reagem até contra o seu próprio pastor, a sua dirigente, o seu dirigente. Pessoas que estão mais voltadas para as coisas de baixo, para as coisas da terra, do que de cima. Olha, esse cavaleiro branco, quando ele vir, ele vai parecer Deus. O que ele vai fazer é coisas que quem não tiver o conhecimento da palavra vai seguir a ele. Seguir a ele. E o que está pronto para vir naquele tempo não será coisa fácil, não será coisa boa. Então que hoje você entenda que se você ficar, eu não garanto que você vá para o céu. Porque o Espírito Santo será também tirado da terra. Só vai ficar aqui a palavra de Deus, no sentido de lembrança. Não haverá lembrança da palavra, ou seja, não haverá Bíblia para se ler. A morte no capítulo 8, que irão errante de um mar a outro, de norte a sul, e não encontrarão a palavra de Deus. Ninguém para falar sobre a palavra. Até porque quem tiver uma Bíblia, quem falar de Deus vai morrer. Será terrível. Então, amados, te cuida, te liga, porque a hora está chegando. A hora está chegando. E eu disse para Deus, não importa o que eu tenho que passar, não importa, me leve. Eu não quero ficar aqui não. Não quero ficar aqui. Tá bom? Meu tempo de pregação está acabando, só está dando 20 minutos para mim. A minha hernia já está ardendo, já queimando, só que eu estou em pé. Vai ter que arrancar, né? A gente vai tirar. É um acidente de percurso. Você pega muito peso, fere sua parte interna e aí fica doente. E você vai ter que sanar esse ferimento. Não é uma doença, é um ferimento, tá? Então, eu não estou doente, estou ferido, mas vou passar por uma cirurgia. Possivelmente essa semana ou outra que vem, mas meu tempo de em pé de pregação começa a suar, ó, e a dor aqui já está terrível. Mas eu não estou nem aí, amanhã eu vou para a doutrina, com dor sem dor, lá em Cabeçudo. Vou montar na moto, vai ir outra vez. Não tem esse negócio de minhal, não. Aleluia, glória a Deus. Não, porque a minha unha está cravada, tá, pastor? Oh, glória! Cuidado para ficar com a unha cravada e teu corpo todinho. E se tu brincar, vai para o inferno assar, queimar lá. Vice? Toma vergonha e reconheça o sacrifício de Cristo que ele fez naquela cruz por ti, sem voltar atrás. Quando eu sinto qualquer dor, eu digo assim, meu Deus, nem se compara com o que tu passou por mim.
tem tanto crente que tem gosto na igreja, que qualquer coisa é minhal, não deu não. Basta chover, dá nublado. Vou hoje não, crente de açúcar. Não vou não para me molhar meus pés, pastor. Que nada, rapaz. Não tem água na tua casa não? Passa sal quando chegar. Mete sal no pé. Querosene, gasolina, o que tiver. Mas vem. Adorar esse Deus na beleza da sua santidade. Aproveita as oportunidades que vai chegar uma hora. Estou criando várias leis para isso aqui fechar. Estou criando várias leis. Então te prepara. A hora está chegando. Fica só essa parcial, essa pequena gota aí, no que diz respeito ao cavaleiro branco, tá bom? Para a semana, se Deus permitir, eu estarei aqui. A gente traz mais sobre esse cavalo ou sobre outro cavalo na sequência, tá bom? Isso tudo porque Jesus está voltando. Que Deus abençoe a todos.